Olá, seja muito bem-vindo. Você chegou ao lugar certo para descansar a mente e adormecer com uma boa história. Antes de começarmos, eu quero te pedir com carinho se essa atmosfera te faz bem, se essas histórias ajudam você a dormir melhor. Então, inscreva-se no canal, aperte o botão de gostei e, se puder, me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Será que tem alguém do mesmo lugar que você aqui também? Agora, feche os olhos, deixe o mundo lá fora. Daniel chegou ao sítio São Bento num fim de tarde em que o céu parecia cansado. As nuvens eram longas, esticadas como panos velhos, e o vento trazia um cheiro de terra misturado com eucalipto. Estacionou o carro velho na entrada de cascalho, desligou o motor e ficou ali por alguns minutos, com as mãos no volante e os olhos perdidos na linha do horizonte. O portão de madeira ainda era o mesmo, um pouco mais torto, rangendo ao menor toque. As cercas estavam comidas pelo tempo, e o mato alto tomava conta da estrada de terra batida que levava até a casa principal. A casa era mais lembrança do que abrigo. O telhado estava parcialmente coberto de folhas secas, algumas telhas quebradas, e as paredes rachadas carregavam a umidade de muitas chuvas esquecidas. Daniel desceu do carro com passos arrastados, como quem carrega mais peso na alma do que nos ombros. Tinha 46 anos, 2 filhos que não via com frequência e um divórcio recente que o deixara emocionalmente esvaziado. Perdera o emprego como gerente de loja na cidade e com ele perdeu também a direção. Voltar ao sítio foi menos uma escolha e mais um retorno silencioso a algo que sempre evitou. Ali morou até os 18 anos com o pai, seu Joaquim, um homem duro e calado, apaixonado pela terra e pela solidão. A mãe morrera cedo e o restante da infância se passou entre plantações, galinhas e o silêncio do campo. Agora, ali estava ele, décadas depois, com a vida nas costas e nenhuma certeza no bolso. A chave antiga ainda funcionava. Girou com dificuldade na fechadura da porta principal. Ao empurrá-la, foi recebido por um cheiro de mofo, madeira e passado. A sala tinha os móveis cobertos por lençóis amarelados, um sofá gasto, a velha cristaleira com as dobradiças enferrujadas e um rádio antigo que o pai usava para ouvir moda de viola aos domingos. No canto, o retrato de seus pais em preto e branco ainda repousava na parede, ligeiramente torto, como se também estivesse cansado de esperar. Daniel andou pelos cômodos em silêncio. O quarto do pai estava como fora deixado. A cama simples, o armário aberto com algumas camisas de linho penduradas e um par de botas no chão, ainda com poeira seca nos sulcos. No criado mudo, um caderno de capa dura, marrom desbotado. Ele pegou o caderno com cuidado. Na primeira página, reconheceu a letra firme do pai. Notas para quando eu não estiver mais aqui. Fechou o caderno sem ler o resto. Ainda não tinha forças. Guardou no bolso do casaco e foi até a varanda dos fundos. Ali, o campo se estendia até onde os olhos podiam alcançar. O pomar estava tomado por ervas daninhas, o galinheiro sem cerca e o velho poço coberto por folhas e galhos. Era um sítio cansado, mas ainda vivo. Mesmo na decadência, havia uma beleza silenciosa na terra batida, nas árvores retorcidas, no som das cigarras ao longe. Daniel sentou-se no degrau de madeira da varanda e apoiou os cotovelos nos joelhos. Sentiu o cheiro da terra úmida subir com a brisa e algo dentro dele pareceu ceder. Não chorou, não naquele dia, mas pela primeira vez em muito tempo não sentiu raiva. Só um vazio largo, como se tivesse sido limpo por dentro. Passou ali o resto do dia, sem pressa, ouvindo a chegada da noite. Quando o céu escureceu por completo, entrou na casa, deitou no antigo colchão do quarto de hóspedes sem nem trocar de roupa.
O corpo doía, a cabeça latejava, mas o silêncio da fazenda era diferente da cidade. Ali ele não pressionava, apenas existia. Antes de dormir, Daniel pegou o caderno e abriu novamente. A folha seguinte dizia: "Não tenha pressa, a terra também não tem. Primeiro limpa, depois planta." Ele fechou os olhos com essa frase martelando devagar na mente. Pela primeira vez em semanas, não teve pesadelos. Apenas o som distante do vento nos eucaliptos e um vagalume solitário piscando no beiral da janela. E assim, o sítio São Bento, em silêncio, começava a replantar mais do que hortas. Replantar um homem. Na manhã seguinte, Daniel acordou com o som dos galhos estalando ao vento. A luz entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas douradas no chão empoeirado do quarto. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. O colchão afundado, o cheiro de madeira velha, o silêncio. Ah, sim, a fazenda. Ele estava mesmo ali. Levantou devagar, sentindo o corpo enrijecido pela noite mal dormida. Foi até a pia da cozinha, abriu a torneira e esperou. Nada. Suspirou. Precisaria verificar a bomba do poço. Tomou um gole de água mineral da garrafa que trouxera no carro e olhou ao redor. A cozinha estava do mesmo jeito que se lembrava. A mesa quadrada de madeira, com as marcas de panela queimando o verniz. O armário com a porta pendurada. Um velho pano de prato ainda dobrado na bancada. Resolveu abrir janelas. Muitas. Deixou o ar correr por dentro da casa e aos poucos o cheiro do mofo se dissipou, dando lugar ao cheiro da terra, da poeira, das lembranças. Pegou um caderno em branco e escreveu na primeira página: Dia 1. Limpar o pomar, verificar bomba do poço, remendar janela do quarto, varrer varanda. Era mais para se convencer de que tinha um plano, porque, na verdade, não tinha. Vestiu uma calça jeans surrada, camisa de manga longa e um chapéu antigo do pai, que encontrou pendurado atrás da porta. Saiu para o terreiro e caminhou em direção ao poço. Levantou a tampa com esforço e olhou para dentro. Lá embaixo, a água estava escura, mas visível. A bomba parecia intacta, só coberta de poeira e ferrugem. Precisaria de ferramentas, mas ainda não sabia onde estavam. Foi até o pequeno galpão ao lado do galinheiro, ou do que restava dele. A porta estava emperrada, precisou empurrar com força até ouvir o estalo da madeira cedendo. Lá dentro, o cheiro era mais forte. Umidade, mofo, rato. Mas encontrou o que precisava. Uma enxada, um serrote, um rolo de arame e um alicate. Passou o resto da manhã limpando o entorno do poço. Suava em bicas. As mãos, desacostumadas ao trabalho braçal, começaram a arder nas palmas, mas ele continuou, sem pressa, sem esperar resultado. Parou apenas quando o estômago reclamou. Voltou a casa e preparou um arroz simples com ovos fritos. Comeu em silêncio, olhando pela janela da cozinha. Lembrou-se do pai, que sempre dizia: comida quente e chão limpo fazem o homem aguentar o resto. No meio da tarde, caminhou até o pomar. A maioria das árvores ainda estava ali, pés de goiaba, laranja, limão e uma mangueira torta perto do muro. Mas o mato alto cobria tudo. Ervas daninhas tomavam conta do solo e os galhos baixos estavam secos. Pegou a enxada e começou devagar, arrancando um pedaço de cada vez. A cada raiz exposta, uma lembrança emergia. Ali, onde agora havia espinhos, ele costumava brincar com o irmão mais novo, já falecido. Ali, onde os galhos secos se entrelaçavam, o pai pendurava garrafas plásticas para espantar passarinhos. O tempo foi passando sem que ele percebesse. Quando o sol começou a baixar, Daniel se sentou à sombra do limoeiro, respirando pesado. As mãos doíam, as costas também, mas algo nele parecia mais leve. Ao voltar para casa, tomou um banho de balde, aquecendo a água no fogareiro como se fazia antigamente. Lavou o rosto demoradamente, como quem tira não só o suor, mas também o cansaço do passado.
Na sala, viu o caderno do pai sobre a mesinha. Resolveu abrir outra página. Lá estava escrito, com letra firme: quando tudo parecer quebrado, conserte o que estiver ao alcance. O resto virá com o tempo. Daniel passou os dedos sobre as palavras, como se tocasse uma memória viva. Sentou-se na varanda com uma caneca de chá de erva doce, feita com um maço seco que encontrou na despensa. O céu estava limpo, estrelado, e o ar começava a esfriar. Pensou nos filhos, nas vezes em que tentou ligar e não soube o que dizer. Pensou no casamento, nas noites em claro, no silêncio da cidade, nos olhares vazios. E pensou ali, talvez não precisasse consertar tudo. Talvez só precisasse começar por algo pequeno, como uma cerca, uma bomba de poço, uma página em branco. Antes de dormir, pegou seu próprio caderno e escreveu: Dia 1 finalizado. Estou exausto, mas estou aqui. E com isso, apagou a luz. A casa ainda rangia com o vento, mas naquela noite o som não o incomodou. Era apenas a terra, respirando com ele. Os dias seguintes seguiram quase iguais. Acordar cedo, calçar as botas, tomar café preto e abrir o caderno para revisar a lista do dia. Daniel não esperava milagres, e isso o ajudava. Sabia que a terra não tinha pressa e, de certa forma, também ele havia perdido a urgência. A dor do passado já não ardia, mas ainda pesava. E era ali, no peso silencioso das tarefas simples, que ele encontrava consolo. Começou pelo pomar. Aos poucos, a enxada abria clareiras no mato alto. Algumas árvores ainda estavam vivas, resistindo ao abandono. Outras secaram. Mas em uma manhã de quinta-feira, encontrou algo inesperado: 2 pequenos limões verdes pendendo de um galho escondido, como se tivessem sobrevivido por teimosia. Segurou os frutos nas mãos e por alguns segundos ficou imóvel. Ali estavam eles, não bonitos nem prontos, mas reais. Frutos silenciosos, discretos, como um sussurro da terra dizendo: continue. No galpão, Daniel começou a separar as ferramentas, as boas, as quebradas e as que só serviam de lembrança. Encontrou o velho facão do pai, com o cabo rachado e a lâmina cega. Não teve coragem de jogar fora. Limpou com pano úmido, passou óleo de cozinha e pendurou em um prego, bem à vista. Era um símbolo, um pedaço de quem ele foi, de quem ainda era. Aos poucos, montou um ritmo. De manhã, cuidava da terra. À tarde, limpava a casa e à noite, escrevia no caderno. Relatava não só o que fizera, mas também o que sentira, como um diário, como um espelho. Dia 12. Senti saudade do cheiro do almoço de domingo. Ouvi o rádio velho. Tocou uma moda que meu pai cantava baixinho. Doeu, mas foi bom. Dia 19. Consertei a cerca do galinheiro, mesmo sem galinhas. Acho que é importante deixar as coisas prontas para quando a vida voltar. Dia 25. Choveu. Sentei na varanda e deixei a água cair no braço. Não sei porquê, só deixei. Me senti vivo. O trabalho era lento, repetitivo, mas havia algo sagrado nessa lentidão. Um dia, enquanto varria o terreiro, encontrou um ninho caído perto da varanda, 2 ovos ainda intactos. Fez uma pequena cama de capim seco numa caixa de sapato e colocou os ovos ali, perto da janela. Não sabia se dariam em algo, mas cuidou, porque agora cuidar lhe fazia sentido. Outra manhã, decidiu replantar hortaliças. Foi à cidade e comprou mudas de alface, rúcula e cebolinha. Nada grandioso, apenas o essencial. Lavou os canteiros antigos, alinhou as fileiras com barbante e escreveu uma pequena placa em madeira: Começo de novo. Ao colocar a mão na terra úmida, sentiu-se parte de algo maior. Não de um plano mágico, nem de uma revelação espiritual, apenas da realidade.
A terra o aceitava, mesmo cansado, mesmo falido, mesmo sem saber quem era. E só isso já era muito. Com o tempo, a casa começou a parecer mais viva. O cheiro de mofo deu lugar ao cheiro de café fresco, sabão em pedra e janelas abertas. O rádio antigo voltou a funcionar, mesmo com chiado. E Daniel passou a escutá-lo nas tardes silenciosas, enquanto mexia na terra ou limpava os beirais. Na parede do quarto, pendurou uma foto antiga do pai, sorrindo ao lado de uma carroça cheia de mandioca. Era uma lembrança boa, rara. E todas as noites, antes de dormir, acendia uma vela pequena no criado mudo. Não por fé ou costume, mas por gratidão. Na última página do caderno do pai, leu: "Um homem pode fracassar muitas vezes, mas só é derrotado quando desiste de plantar." Daniel fechou o caderno com cuidado, como quem fecha um livro sagrado. Naquela noite, dormiu profundamente. Não por cansaço, mas por descanso. Porque havia algo novo em sua rotina, um propósito simples, mas firme. E no campo, mesmo sem ninguém ver, as sementes já começavam a germinar. Foi num sábado de céu limpo, daqueles em que o sol parece menos agressivo e o vento carrega o cheiro de capim seco, que Daniel ouviu o primeiro som estranho em semanas. Um apito curto e 2 toques de buzina lá da estrada de terra. Saiu da varanda com a mão protegendo os olhos e viu uma caminhonete azul encostando devagar no portão do sítio. Ela era velha, daquelas com a carroceria de madeira e a lataria amassada nas laterais. O motorista saiu com dificuldade, ajeitou o chapéu e, quando se aproximou, sorriu com um tipo de familiaridade que Daniel não reconheceu de imediato. "Ué, seu Edmundo?" O homem sorriu mais ainda, os olhos apertados pelas rugas do tempo. "Achei que você não fosse lembrar mais de mim. Trabalhei com seu pai por quase 20 anos. Era o braço direito dele no tempo das colheitas de milho. Vim aqui umas vezes, quando você ainda era moleque, vivia correndo descalço perto do galinheiro." Daniel ficou sem reação por alguns segundos. O rosto do homem agora surgia com mais clareza na memória. As mãos grandes, o jeito tranquilo de falar, o cheiro de fumo no casaco. Lembrava-se dele carregando sacos de ração e assobiando modas antigas enquanto empilhava sacas de café. Eu nem sabia que o senhor ainda estava por aqui." "Tô não, tô mais é lá pras bandas de Monte Belo, mas fiquei sabendo por um conhecido que você voltou. Aí pensei, acho que tá precisando de uma mão." Daniel sorriu, surpreso com a visita. Ofereceu café e os dois se sentaram na varanda, como se os anos tivessem dado uma volta e os trazido de volta ao começo. Seu Edmundo falou pouco, mas quando falava, dizia o essencial. Comentou sobre o que viu, os canteiros recém-revirados, o mato já domado em parte do pomar, as ferramentas encostadas ao lado do galpão. "Você tá fazendo tudo na raça, hein?" Daniel assentiu. "Não tenho muita alternativa, também não tenho pressa." O velho sorriu. "Isso aí é coisa rara e coisa boa." Na hora de ir embora, Edmundo abriu a carroceria da caminhonete e tirou um saco de juta. Entregou a Daniel com um som seco de grãos batendo. Feijão de arranque, semente boa, daquelas que seu pai gostava. Planta que vinga com pouca água e ainda fortalece a terra. Achei que podia servir para esse seu recomeço. Daniel segurou o saco com cuidado, como se fosse um presente raro. Agradeceu com um aperto de mão demorado. E ficou observando a caminhonete sumir pela estrada, deixando uma pequena nuvem de poeira suspensa no ar. Naquela noite, anotou no caderno: "Hoje ganhei sementes." Mas não foi só isso. Foi um gesto, uma lembrança viva do meu pai. E a certeza de que tem gente olhando por mim. 2 dias depois, outra visita. Desta vez, uma senhora com lenço na cabeça e vestido florido. Chamava-se Dona Cida. Morava no sítio vizinho, a pouco mais de 2 quilômetros. Disse que soube do retorno de Daniel pelo rapaz da venda da estrada. Trouxe pão de milho e um pote de geleia. Não é muito, mas é de coração. Conversaram um pouco na varanda.
Dona Cida falava pausado, mas com firmeza. Contou que também havia perdido o marido havia poucos anos e que cuidava da terra sozinha, com a ajuda de um neto adolescente nos fins de semana. É difícil, mas quando a gente aceita que a terra não nos deve nada, ela começa a devolver. Naquela tarde, Daniel assou o pão no forno a lenha, comeu com a geleia e se sentiu absurdamente grato. Não pelo sabor, embora fosse excelente, mas pela lembrança de que a solidão às vezes só precisa de uma fresta para se transformar em companhia. Nos dias que seguiram, as visitas não foram muitas, mas foram suficientes. Um dia, o rapaz da venda trouxe sacos de esterco curtido. Outro, Dona Cida voltou com 2 galinhas caipiras, que, segundo ela, estavam sem destino. Aqui, elas vão ser bem cuidadas, eu sei disso. E estavam. Daniel passou a alimentá-las todo dia ao amanhecer. Chamava-as de Rosa e Maria. Elas quiscavam perto do canteiro e pareciam gostar de sua presença. Era pouco, mas era vida. No final de um dia especialmente quente, Daniel sentou na sombra do limoeiro e observou o campo. Ainda havia muito o que fazer, mas agora ele sabia que não estava sozinho. Não apenas pela presença dos outros, mas pela presença de si mesmo. Sim, ele ainda sentia saudade, ainda carregava perdas, mas havia uma calma nova dentro dele. O tipo de paz que não vem da vitória, mas da permanência. Antes de dormir, escreveu: "A ajuda não veio quando pedi, veio quando comecei a trabalhar. Acho que a vida respeita quem continua, mesmo sem forças." E com isso, apagou a luz. Na varanda, as galinhas se ajeitavam no poleio. O céu estava limpo, com estrelas nítidas, e a brisa da noite trouxe consigo não um alívio, mas uma certeza. Ele estava, pouco a pouco, se refazendo. O tempo foi passando sem pedir licença, sem pressa, sem presságio. As manhãs começaram a ficar mais claras, os ventos menos frios, e a terra, aquela mesma que por tanto tempo dormiu calada, começou a responder. Não foi de um dia para o outro. As mudas de alface demoraram a firmar. As galinhas, no começo, pareciam perdidas, ciscando ao acaso. E o feijão de Edmundo? Levou quase um mês para dar o primeiro sinal de vida. 2 folhas miúdas, quase tímidas, como quem pede licença para existir. Mas estavam lá, vivas, como ele. Daniel já não escrevia no caderno todos os dias. Agora escrevia quando sentia, e quase sempre escrevia com gratidão. Dia 53. A primeira alface nasceu com folha torta, mas me pareceu a coisa mais bonita do mundo. Dia 61. Rosa botou um ovo, simples, pequeno, mas ali. A vida vem quando a gente respeita o tempo dela. O galpão fora limpo por completo, a varanda envernizada. A cozinha agora tinha cheiro de comida quente todo o fim de tarde. E o rádio antigo, embora ainda chiando, tocava com mais firmeza, como se soubesse que tinha plateia. Os vizinhos continuavam aparecendo, não com frequência, mas o suficiente para não deixar a solidão virar pedra. Seu Edmundo passava com café e histórias antigas. Dona Cida vinha com ovos e risos. O rapaz da venda agora deixava pão fresco na porteira às sextas. Um domingo, depois de mais de 2 meses desde o retorno, Daniel decidiu fazer algo que vinha adiando. Ligou para o filho. A conversa foi curta, um pouco travada no começo. Mas, aos poucos, a voz do outro lado da linha foi se abrindo e, no fim, ouviu algo que o fez tremer por dentro. "Pai, quando der, quero ir aí conhecer o sítio." Daniel segurou o telefone por alguns segundos depois do fim da chamada, como se aquele silêncio final fosse precioso demais para ser interrompido. Naquela tarde, foi até o pomar, agora já com grama aparada e árvores podadas. Colheu
3 limões grandes e maduros, colocou sobre a pia e preparou uma limonada com açúcar mascavo, como o pai fazia. Sentou-se na varanda ao entardecer. O céu estava laranja, o ar morno. As galinhas bicavam tranquilas perto da horta, e o som do rádio misturava-se com o sopro suave do vento. Pegou o caderno e escreveu uma última entrada. Hoje colhi, não apenas o que plantei na terra, mas o que plantei em mim. A dor ainda existe, mas agora ela mora ao lado da paz. O silêncio já não me machuca, ele me acompanha. O sítio não me deu tudo, mas me deu de volta. Fechou o caderno com calma, levantou-se e, como quem reconhece um lar, passou a mão devagar na madeira da porta, como se dissesse obrigado. Naquela noite, dormiu profundamente, sem sonhos, sem ruídos, apenas o coração sossegado. E assim, no sítio São Bento, enquanto a terra respirava sobre o manto da noite, um homem, enfim, descansava. Não por ter vencido tudo, mas por ter escolhido continuar.